Em depoimento, o ex-deputado Roberto Jefferson afirma ter dado 50 tiros contra agentes da Polícia Federal. Ontem, o ex-presidente do PTB, que estava com o registro de colecionador, atirador e caçador, o CAC, vencido, foi transferido para o presídio de Bangu 8, no complexo de Jericinó. A Amanda Oliveira está ao vivo aqui para trazer mais informações para a gente. O que é que a gente tem de atualização? Amanda, bom dia. Oi, Carla, bom dia para você, Megali, Sheila e todos os nossos ouvintes. É isso, ele foi transferido então ontem para o complexo penitenciário de Bangu, em Bangu 8, na zona oeste do Rio. Ele que estava preso, em Benfica, porta de entrada do sistema penitenciário do Rio de Janeiro, na zona norte. Ele foi para Benfica depois que ele deixou a superintendência da Polícia Federal no centro do Rio. Como você disse em depoimento, ele afirmou, que disparou 50 tiros de fuzil e lançou 3 granadas contra os agentes que cumpriam mandado de prisão contra ele no domingo em Levi Gasparian, no interior do estado. Ele disse que, apesar dos disparos, ele não tinha intenção de matar nenhum policial e que preferiu atirar na viatura da Polícia Federal. No relato, ele ainda disse que um policial teria atirado primeiro e que, se quisesse, poderia ter matado um dos agentes por estar em posição superior e com um fuzil. Roberto Jefferson afirmou também que, quando residia em Petrópolis, na região serrana aqui do Rio, ele possuía mais de 100 armas de fogo e que, atualmente, ele tem entre 20 e 25 armas. O Exército instaurou um procedimento administrativo para apurar, porque o Jefferson armazenava tantas armas aqui no Rio. A licença de colecionador, como você falou, caçador e atirador do político, estava suspensa. A gente lembra que dois policiais ficaram feridos por estilhaços de granadas lançadas pelo ex-parlamentar. Durante a negociação, que durou mais de 6 horas, Jefferson afirmou que o artefato tinha apenas efeito moral. A gente lembra também que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, acompanhou o caso. Além da prisão judicial, Roberto Jefferson também foi preso em flagrante sob acusação inicial de tentativa de homicídio. Ele foi indiciado pela Polícia Federal por 4 tentativas de homicídios. Durante as negociações, lá fora, tinham apoiadores, imprensas, polícia também, aguardando essas negociações em frente à casa do Roberto Jefferson, lá em Levi Gasparian, no domingo. E durante esse acompanhamento, um apoiador do político deu um soco pelas costas no cinegrafista de uma afiliada da TV Globo. Enquanto ele cobria esse caso, o Diogo Rezende, de 41 anos, é assessor de um vereador de Três Rios e deve responder por lesão corporal. O Diogo prestou depoimento na tarde de ontem. O Rogério de Paulo, o cinegrafista, chegou a ser internado ali em Três Rios, mas, segundo a Polícia Civil, ele foi ouvido na unidade médica e já recebeu alta. O apoiador de Roberto Jefferson, Diogo Rezende, é assessor de um vereador de Três Rios, do vereador Robson Souza, e depois da agressão, a Câmara dos Vereadores do município afirmou em nota que a exoneração do Diogo Rezende foi encaminhada à presidência da casa. Bom, a quantidade de armamento, de munições, é típica de um daqueles lunáticos, que perdem completamente o contato com o chão da realidade e ficam lá se preparando para uma guerra civil. Enfim, porque não tem outra explicação para aquela quantidade de armamento, para aquela quantidade de munição, umas balas de fuzil desse tamanho, do tamanho de uma canetinha. Eu acho um pouco preocupante isso, Megali, até também a fala dele, que ele diz, antigamente eu tinha mais de 100, agora eu só tenho 20. Também é uma fala de um lunático. E ontem a gente entrevistou aqui o candidato pelo Republicanos, falou sobre o Roberto Jefferson e plantou uma sementinha de, ele não deve estar bem da cabeça. Porque esse tipo de fala, de fato, é de uma pessoa desequilibrada. A impressão que dá é que a defesa vai apostar nessa linha aí. O cara não tá bem, quem faz um negócio desse é que não pode responder pelos próprios atos. Sei lá, é só um palpite. Eu também acho que ele tá maluco. Eu também acho. Mas não pode ter 50 armas na casa dele, primeiro, ainda que o CAC não tivesse vencido. Um maluco não pode ter essa quantidade de armas em casa, muito menos um maluco condenado pela justiça. E 2, o cara colocar uma fantasia de Napoleão, acontece. O que é inadmissível é a gente tratar esse cara como se ele fosse o Napoleão. Roberto Jefferson, até traz anteontem, tinha influência política no Brasil. Era uma voz ouvida, celebrada. O leão conservador. Tinha influência no governo. Não adianta agora o presidente falar, tira esse bicho do meu colo. Roberto Jefferson tá lá, no cangote dele. Era ouvido e participava de decisões importantes. Padre Kelmon
uma consequência direta, o padre de festa junina, uma consequência direta das vontades de Roberto Jefferson. Então, que ele tá maluco, aparentemente ele tá mesmo. O problema é que esse maluco tava apitando até anteontem na política brasileira. Bom, fosse um brasileiro preto, da favela, na mesmíssima situação, ex-presidiário, condenado de novo, desrespeitando medida judicial, atirando 50 vezes contra a polícia, lançando granada, não tenho dúvida de que aos 69 anos essa pessoa passaria o inverno da sua vida em uma cela coletiva em algum presídio carioca. Sendo Roberto Jefferson, não sei de mais nada. Onde é que ele tá agora, Amanda? Tá na carceragem? Tá numa cela individual, numa cela coletiva? Qual será o destino do Roberto Jefferson na cadeia? Foi embora, Amanda. Então, não, Megali. É o delay. Manda bala, Amanda. Estão ouvindo? Então, ele ainda está em Bangu, a gente não tem maiores informações, porque foi ontem, no fim da tarde, a audiência de custódia foi no início da tarde. Início não, 4 horas, né? Então, esse trâmite já foi mais tarde. Então, ao longo da programação, a gente vai trazer as novidades sobre como vai ficar, se ele vai ficar sozinho, se ele vai ficar com alguém. Mas ele está em Bangu 8, no Complexo de Jericinó, na Zona Oeste do Rio.